Olá, pessoal! Aqui é a professora Letícia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Paulo Freire e a sua pedagogia da autonomia. Paulo Freire sempre gera muita polêmica. Ele é amado por uns, é responsabilizado por outros pelo estado atual da educação brasileira, mas é um autor que é figura carimbada nos cursos de formação de professores e sempre está presente em concursos públicos na área do magistério. E só lembrando, pessoal, que a intenção desse vídeo aqui não é colocar as minhas opiniões pessoais sobre o Paulo Freire e todo o seu método. A intenção aqui é de uma aula para facilitar a compreensão de alguns aspectos dessa obra, no intuito de dar aquela força para quem está num curso de pedagogia, numa licenciatura, numa formação R2 ou prestes a prestar um concurso público e precisa se preparar. Então, bora para a aula? Em Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, o Paulo Freire convida o seu leitor a fazer uma reflexão sobre a relação entre os educadores e os educandos, dando ênfase às práticas da educação progressista. O livro está dividido em 3 capítulos. Não há docência sem discência, ensinar não é transferir conhecimentos, ensinar é uma especificidade humana. Nesse vídeo, vamos abordar o primeiro capítulo. Para começarmos a entender o primeiro capítulo, é preciso que fique bem claro para a gente o conceito de educação progressista. A educação progressista é aquela que busca trazer a transformação social por meio da educação. É ela quem vai mudar a condição social do educando e a ascensão dele vai se dar por meio do conhecimento. O aluno vai se tornar o protagonista da sua própria formação. Ele se torna crítico e é o construtor da sua própria história. Bom, vamos iniciar o capítulo 1. Não há docência sem discência. Então, docência é o ato de ensinar e discência é o ato de aprender. Ou seja, não há quem ensine se não houver quem aprenda. Não existe a figura do professor se não houver o aluno. Para o Paulo Freire, a prática de ensinar e aprender estão ligadas, no sentido de que quem ensina, aprende, e quem aprende, pode e tem alguma coisa para ensinar também. Ele diz no texto, que quem forma se reforma ao formar. Então, quem ensina, aprende quando está formando. E quem é formado, o educando, forma-se, então ele aprende e forma ao ser formado. Ele ensina nesse processo de formação. Capítulo 1.1. Ensinar exige rigorosidade metódica. O professor deve ter o seu trabalho muito bem organizado, pois essa organização metódica vai promover um aluno crítico e autônomo. O professor que tem um trabalho organizado não vai apenas ensinar os conteúdos, mas também vai ensinar ao seu aluno a pensar certo. Somente um professor que pensa certo pode fazer com que o seu aluno faça o mesmo. E o que é esse pensar certo para o Paulo Freire? Bom, pensar certo, é o despertar da curiosidade, o despertar da criticidade nos educandos. O docente que não se baseia na memorização mecânica de conteúdos, mas aquele que incentiva a pesquisa movida pela curiosidade, esse ensina o seu aluno a pensar certo. Para o Paulo Freire, pensar certo significa procurar, descobrir, entender o que se acha mais escondido nas coisas e nos fatos que nós observamos e analisamos. Pensar mecanicamente é pensar errado. Ensinar exige pesquisa. Então, a gente começa então com uma citação do Paulo Freire que ele diz que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Então, quando aprendemos a pensar certo, entendemos que a pesquisa vai nos mover na direção de saciar a nossa curiosidade. No início, quando comecei a ler o Paulo Freire, me deparei com vários termos que eu não conhecia os significados. Então, a curiosidade de entender aquilo que o Paulo Freire pensava me moveu a procurar em dicionários os significados dessas palavras. A minha curiosidade me levou à pesquisa, e a pesquisa me trouxe um novo conhecimento. E é essa curiosidade que deve ser despertada nos nossos alunos. Continuando então, capítulo 1.3, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Então a gente começa mais uma vez com mais uma citação do Paulo Freire, onde ele diz: por isso mesmo, pensar certo
coloca ao professor, ou mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela, saberes socialmente construídos na prática comunitária. Então aqui o Paulo Freire fala sobre o respeito, né, aos saberes construídos nas práticas sociais. Então respeitar esses saberes é relacionar o seu conteúdo trabalhado em sala de aula com o conhecimento de mundo que ele já possui. Discutir a realidade concreta, né, criar uma relação de intimidade entre o currículo e os saberes já internalizados pelo aluno. Então uma experiência bem bacana para mim foi quando eu estudava inglês, né, fazia o curso de inglês, e as aulas eram bem dinâmicas, a gente tinha que falar inglês o tempo todo, então sempre a gente tinha um vocabulário específico para aprender, e existiam momentos em que nós, alunos, precisávamos conversar entre nós, utilizando aquele vocabulário. E aí uma aula foi bem legal, porque era uma aula sobre carro, direção, né, placas de trânsito e tudo mais, e era justamente no momento em que eu era recém-habilitada, então ainda tinha muitas dúvidas, não sabia estacionar, não sabia fazer rampa, sofria muito para dirigir ainda. E o mais legal foi poder me expressar, né, na língua que eu estava aprendendo, utilizando aquele vocabulário e contar a minha história, contar o que estava acontecendo comigo. Então realmente eu me apropriei daquele vocabulário porque eu pude utilizar para falar, né, sobre mim, sobre tudo que estava acontecendo comigo. Então, é mais ou menos isso que a gente precisa fazer com os nossos alunos, né? Transformar aquele currículo lá frio, estático, né, e trazê-lo para a realidade, para aquilo que ele já conhece de mundo. Mais um subcapítulo, 1.4, ensinar exige criticidade. A curiosidade ingênua, que é aquela curiosidade inicial, é o ponto de partida para a busca do conhecimento. Ela deve se tornar uma curiosidade crítica. Mas essa promoção de curiosidade ingênua para curiosidade crítica não se dá de forma tão automática. O educando deve ser estimulado perante o novo saber. Ele não deve ficar preso aos conceitos já enraizados, mas ele deve traçar o seu próprio caminho diante do novo. Capítulo 1.5. Ensinar exige ética e estética. Paulo Freire disse: não é possível mudar e fazer de conta que não mudou. Então, mudar de posição é uma possibilidade e um direito. Mas quem muda deve assumir a mudança. A ética está no pensar certo e no agir certo. Os conteúdos não podem estar distantes ou desassociados da formação moral do educando. Já no que diz respeito à estética, o professor deve saber usá-la a seu favor para despertar essa curiosidade crítica de que falamos há pouco. Então, a sua entonação de voz, suas expressões, sua postura são ferramentas na construção estética do seu trabalho. Ela pode atrair ou não o seu aluno. E como escreveu Paulo Freire, docência e boniteza de mãos dadas. Capítulo 1.6. Ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Então, corporificação é você dar corpo às palavras através das suas atitudes. As suas atitudes, elas devem estar de acordo com o seu discurso. E aí Paulo Freire nos fala: o professor que realmente ensina quer dizer que trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega como falsa a fórmula farisaica do faça o que eu mando e não o que eu faço. Então, um bom exemplo disso, né, é quando vejo muitos colegas reclamarem do uso do celular em sala de aula. Mas muitos deles também utilizam o celular para fins pessoais em sala. Então, quando ele solicita que o aluno não utilize o celular, ele não tem credibilidade perante o aluno para fazer aquele pedido. E então Paulo Freire nos alerta: quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo. Mais um capítulo então, capítulo 1.7, ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Nós, professores, precisamos aprender a lidar com risco, observar o novo de forma mais natural, entendê-lo e validá-lo ou não, de acordo com as conclusões que chegamos através de nossa observação desse novo. Alguns professores de língua estrangeira, por exemplo, ficam relutantes quando o aluno, ao invés de utilizar um dicionário tradicional, ele usa um dicionário online.
O que o professor deve se perguntar é: aquela ferramenta é confiável? O aluno conseguiu de forma eficaz realizar a sua pesquisa? Se sim, então por que não validar o uso dessa tecnologia? Mas também tendo a consciência de que práticas antigas que ainda funcionam devem permanecer em uso. Não precisamos desprezá-las, ou apenas porque algo novo apareceu. É nesse sentido que o Paulo Freire nos coloca essa afirmação: o velho que preserva sua validade, o que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo, continua novo. E aí ele continua esse capítulo falando que quem pensa certo rejeita todo tipo de discriminação. Então, nesse momento, ele aborda no livro vários tipos de preconceitos. Preconceitos contra negros, mulheres, preconceito religioso, e ele diz que todo tipo de preconceito nos afasta da democracia. Pensar certo requer humildade, para que não percamos o bom senso que evita os exageros e nos leva ao ridículo e à insensatez. Capítulo 1.8. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. O saber que a prática docente espontânea, ou quase espontânea, desarmada, indiscutivelmente produz, é um saber ingênuo. Um saber de experiência, feito, a que falta rigorosidade metódica, que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Quando não refletimos sobre as nossas ações e prosseguimos de acordo com o que já fazemos, sem o rigor metódico que falamos no capítulo 1.1, produzimos, na verdade, uma prática ingênua. A prática ingênua não condiz com o pensar certo, que Paulo Freire tanto prega. Então, o saber ingênuo deve se tornar um saber crítico. Então, Paulo Freire nos fala: é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Mas querer mudar não basta para mudar. Tudo isso precisa ser transformado em atitudes. E é a prática do fazer certo que traduzirá no mundo físico a mudança. Finalizando então o primeiro capítulo, capítulo 1.9, ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Então a palavra assunção tem o significado de assumir. E a gente tem uma citação do Paulo Freire que diz: assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito autônomo, pensante e crítico é o desafio que devemos propor aos nossos alunos. Eles devem se assumir como sujeito sem tornar o outro o seu objeto. Para o Paulo Freire, o modelo de escola pragmática não favorece e nem proporciona reflexão sobre a assunção de si. O modelo pragmático de ensino é incompatível com o assumir-se. Todos nós somos seres sociais e construímos o nosso conhecimento em sociedade. Todas as vivências do educando deixam marcas de aprendizagem. Não aprendemos apenas nas escolas, mas também nas práticas cotidianas. A escola, segundo Paulo Freire, pode formar ou deformar os estudantes. Nas minhas primeiras visitas à rede, quase devastada, eu me perguntava horrorizado: como cobrar das crianças um mínimo de respeito às carteiras escolares, à mesa, às paredes, se o poder público revela absoluta desconsideração à coisa pública? É incrível que não imaginemos o significado do discurso formador que faz uma escola respeitada em seu espaço. A eloquência do discurso pronunciado na e pela limpeza do chão, na boniteza das salas, na higiene dos sanitários, nas flores que adornam. Há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço. Bom, pessoal, com essa citação, finalizamos o capítulo 1. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e acompanhe os vídeos 2 e 3.
dando continuidade ao livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Continue firme em seus estudos e até o próximo vídeo.